A Venezuela é a economia mais mal administrada do mundo. Apesar de ousada, essa afirmação reflete que nenhum outro país desperdiçou uma posição tão privilegiada de maneira tão desastrosa diante de tanta concorrência. A Venezuela possui as maiores reservas de petróleo do mundo, com ampla vantagem. A Arábia Saudita precisaria descobrir tanto petróleo quanto todos os Estados Unidos da América só para igualar as reservas desse pequeno país sul-americano. Já mostramos aqui que ter muitos recursos naturais não garante prosperidade, mas com tanta riqueza, o país poderia ter chegado à elite global. Infelizmente, o que deveria ter sido um caminho fácil para a prosperidade foi desperdiçado. Desde o auge, o país perdeu mais de 80% do produto interno bruto em menos de 10 anos. O colapso foi tão grave que agências econômicas internacionais pararam de coletar dados do país devido à má administração econômica. Seria cômico, não fosse trágico. O país virou uma das economias mais perigosas e pobres do mundo. A Venezuela, por diversos motivos que merecem análise, ficou bastante isolada do mundo. Seu povo está saindo em massa, e a governança se tornou tão instável que o país nem consegue acesso à mão de obra e aos investimentos necessários para extrair suas abundantes reservas de petróleo. Essa é uma situação que não está melhorando. No fim do ano passado, o país ameaçou anexar a Guiana, isolando-se mais da comunidade global. E agora, no final do mês passado, o país realizou uma eleição altamente controversa, levantando grandes dúvidas sobre quem realmente está no comando. A Venezuela é o equivalente nacional de um ganhador da loteria, que é tão incompetente que nem consegue reivindicar o bilhete premiado, muito menos administrar o dinheiro depois de recebê-lo. Se aprendemos mais com o fracasso do que com o sucesso, este é um bom começo. Como um país com tanto potencial ficou tão pobre? Esses problemas eram internos ou havia pressão externa para sua queda? E por fim, há como o país reverter sua economia de forma realista? Depois de fazermos tudo isso, podemos colocar a Venezuela, a economia mais mal administrada do mundo, no quadro de líderes do Economics Explained. Se você administra um negócio, sabe como é desafiador lidar com processos complexos e diversas tecnologias. Usar vários apps para tarefas pequenas não é ideal. Por isso, apresentamos nosso patrocinador, Odoo. O Odoo é um sistema de gestão empresarial completo em um só software, de CRM para leads e negociações a contabilidade com faturas automáticas, controle de estoque e mais. Com o Odoo, você simplifica processos, reduz a complexidade e foca no crescimento do negócio. Interface amigável e recursos personalizáveis facilitam a adaptação às nossas necessidades. O CRM é essencial para gerenciar o funil de vendas, agendar ligações e enviar cotações rapidamente. Ele usa a inteligência artificial para pontuar leads, facilitando parcerias de marca. Esse é um dos casos de uso que funciona bem para as nossas necessidades, mas existem muitas soluções para você escolher, específicas para as necessidades do seu negócio. O melhor é que você escolhe só os apps necessários, deixando o Odoo flexível e econômico. Além disso, há um teste gratuito de 14 dias, sem necessidade de cartão de crédito. Assim você pode ver se funciona para você. Se quer levar seu negócio ao próximo nível, clique abaixo e inicie o teste gratuito do Odoo para ver como ele pode transformar sua empresa. Durante a maior parte da sua história, a Venezuela foi um território dependente do petróleo. Povos indígenas já usavam o alcatrão de petróleo para manter fogueiras e impermeabilizar canoas antes dos espanhóis. Após a libertação no século XIX, o país só se manteve estável graças ao petróleo, seja por financiamento estatal ou suborno. Por um tempo, isso funcionou, mesmo que não fosse o ideal. A Venezuela moderna é conhecida como um dos principais estados petrorrentistas, obtendo grande parte da receita de aluguéis pagos por empresas, governos e estrangeiros. Na década de 1920, a produção anual da Venezuela saltou de pouco mais de 1 para 137 milhões de barris, tornando o país o segundo maior produtor mundial, atrás dos Estados Unidos da América em 1929. Em 1935, o bolívar valorizou-se devido ao petróleo, que passou a representar 90% das exportações, causando grave doença holandesa, tendência mantida até o século XXI. Como resultado, o país teve um crescimento razoável, embora fosse fortemente baseado na extração do petróleo para financiar uma economia que, de outra forma, seria insustentável. Isso dependia da importação da maioria dos itens em troca do petróleo. 3 empresas estrangeiras controlavam 98% da indústria petrolífera venezuelana: Gulf Royal, Dutch Shell e Standard Oil.
O governo reformou o setor petrolífero para aumentar a arrecadação pública. A Lei dos Hidrocarbonetos, de 1943, obrigava empresas estrangeiras a repassar metade dos lucros do petróleo ao Estado. Uma medida que multiplicou por 6 a renda do governo em 5 anos e funcionou por um tempo. Nos anos 1950, a Venezuela tornou-se uma das maiores potências econômicas e foi o 4º país mais rico do mundo. Nos anos 1960, o status de petroestado da Venezuela era tão alto que o país cofundou a Organização dos Países Exportadores de Petróleo junto com a Arábia Saudita, Kuwait, Irã e Iraque. Esse foi um movimento magistral no campo das exportações, porque permitiu a eles e aos países que vieram depois, como os Emirados Árabes Unidos, Catar e Líbia, determinar os preços controlando a produção para mantê-los altos. Tecnicamente, isso era uma manipulação de preços por meio de poder de mercado monopolista. Mas nenhum desses fatores realmente se tornou um problema, porque eles são entidades soberanas, ao contrário de uma corporação que, pelo menos em teoria, está sujeita às leis dos países em que opera. A Venezuela, como outros países, nacionalizou suas indústrias de petróleo. No caso venezuelano, o órgão é a Petróleos de Venezuela, Sociedade Anônima. Petróleos de Venezuela, Sociedade Anônima. Toda essa dinâmica foi acelerada quando a Venezuela continuou a descobrir depósitos de petróleo que a transformaram de um estado petrolífero modesto para o maior estado petrolífero do mundo. Desde os anos 2000, houve um boom econômico, com o produto interno bruto chegando a 372 bilhões de dólares em 2012. Isso foi impulsionado quase inteiramente por essas exportações valiosas. O produto interno bruto, afinal, é consumo, mais investimentos, mais gastos do governo, mais exportações líquidas. Como um país com tanto potencial ficou tão pobre? Isso se resume a uma palavra: má administração. Um exemplo disso seria a atividade do governo, antes e depois do aumento dos preços do petróleo em 2004. A Agência Internacional de Energia atribui o aumento ao forte crescimento da demanda na Ásia e América do Norte. A guerra no Oriente Médio interrompeu cadeias de suprimento de grandes fornecedores globais. A Venezuela tomou medidas para se colocar em uma posição vantajosa e aproveitar esse aumento. Em 1999, a nova liderança buscou reativar campos de petróleo estagnados desde os anos 70, estabelecendo cotas e combatendo corrupção e burocracia. Após a greve de 2002, eles esvaziaram a Petróleos de Venezuela, sociedade anônima, trocando milhares de funcionários por pessoas alinhadas ao novo objetivo. Isso deixou a Venezuela cheia de dinheiro. E o governo, pelo menos na superfície, tentou melhorar o padrão de vida com isso por meio de sistemas de bem-estar social muito generosos. Saúde, subsídios alimentares e educação, atuando como pilares representativos para mostrar ao mundo e ao seu povo sinais de uma liderança forte. Com uma assistência social invejável e uma rápida diminuição da pobreza, a Venezuela começou a parecer uma história de sucesso econômico, especialmente aos olhos do seu povo, o que era um objetivo principal do governo venezuelano, considerando que a confiança nessas instituições havia sido destruída nos últimos 50 anos, com a alta dos preços do petróleo e projetos massivos de bem-estar social. No início dos anos 2000, o país parecia prestes a ser o maior sucesso progressista da América Latina moderna. Mas havia um problema. Isso nunca funcionou de verdade ou era insustentável. Claro, quando feito da maneira certa, exportações fortes podem às vezes isolar uma economia de algo como a crise financeira de 2008. O petróleo também costuma ter uma baixa elasticidade, tanto de oferta quanto de demanda, devido ao processo complexo e caro de instalar a extração de petróleo e ao fato de que as pessoas não têm muita escolha sobre o que colocar em seus carros, respectivamente. A Venezuela também não sofreu muito com o custo de instalar a infraestrutura de extração. A nação deles tem tanto petróleo que não precisou investir em perfuração offshore ou avançada. Eles só precisavam perfurar o chão e o petróleo já jorrava. O que realmente fez a diferença foi o gasto e, principalmente, como ele foi feito. A corrupção é um problema enorme em todos os níveis, desde pequenas propinas para a polícia local até o governo nacional. Com tanto dinheiro envolvido, havia incentivo para lucrar pessoalmente. Os cargos públicos financiados pelo petróleo se tornaram os mais desejados, pois era fácil desviar esse dinheiro. Bilhões de dólares transferidos oficialmente seguem sem explicação, sem contar a corrupção comum no nível individual. Em 2006, reportagem mostrou que banqueiros venezuelanos lucraram com a compra de títulos argentinos pelo governo, prejudicando o Tesouro Nacional.
Esses programas sociais citados antes parecem ótimos à primeira vista. As políticas do governo eram populistas e focavam em distribuir o dinheiro do petróleo para garantir apoio popular. Isso não é ruim, pois esses recursos naturais são do povo. Isso tornou o país dependente dos preços do petróleo, principalmente ao aderir às cotas da Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Isso significava que, quando os tempos eram bons e os preços do petróleo permaneciam altos, a Venezuela conseguia impulsionar seu produto interno bruto até 2014. Mas isso mudou quando algumas coisas começaram a dar errado rapidamente. Após mais de uma década de crescimento, as receitas do petróleo caíram 93% entre 2012 e 2020. No mesmo período, a renda per capita caiu 72%. Em 2014, a inflação chegou a 69%, a maior do mundo, e em 2018 ultrapassou 130.000%. Em 2023, ainda está em 190%. Depender do petróleo já traria desafios. Mas os problemas do país se devem principalmente à forma como o governo venezuelano lidou e lida com o que poderia ter sido uma grande oportunidade. Aqui citamos a Noruega, referência na gestão da riqueza do petróleo. Ambos têm indústrias petrolíferas estatais, mas a Noruega transformou o petróleo em riqueza duradoura, enquanto a Venezuela gastou rapidamente como quem ganha na loteria e compra mansão e carros de luxo. A Noruega ainda usa suas receitas do petróleo para financiar programas sociais generosos. Mas a única diferença é que eles colocam esse dinheiro primeiro em um fundo de investimento. Em vez de usar os lucros do petróleo para encher bolsos e dar à sua população uma satisfação imediata e passageira, a Noruega criou o maior fundo soberano do mundo inteiro. Hoje, ele vale 1,6 trilhão, ou 295 mil dólares por cidadão norueguês. A Noruega também impôs uma regra de que qualquer gasto do fundo do petróleo só pode ser tão alto quanto o retorno esperado, conhecida como a regra dos 3% da Noruega. Isso significa que o país, tecnicamente, não está gastando suas receitas de petróleo não renováveis. Eles estão, na verdade, gastando os retornos conservadores dos investimentos. O fundo também tem restrições que impedem investimentos no que o país considera imoral, o que, ironicamente, inclui combustíveis fósseis. Agora, compare isso com a Venezuela, que não tem restrições como a regra dos 3%. O governo venezuelano pode ter conseguido devolver muito dinheiro ao povo em um curto período de tempo. Porém, conquistar aprovação pública e regional gerou um déficit devastador. Por fim, escolher um fundo de riqueza pessoal que só beneficia alguns grupos duvidosos em vez de um fundo soberano que beneficia a todos. Muito tempo depois que a receita do petróleo aumenta, isso cria um equilíbrio extremamente injusto de riqueza e poder. Essa é realmente a causa de grande parte das dificuldades venezuelanas. Como o poder é distribuído e como o poder é usado. Os dois países tinham objetivos parecidos sobre a indústria do petróleo. Queriam usar recursos para enriquecer o governo e criar sistemas que mantivessem o povo feliz. No entanto, enquanto a Noruega adotou um planejamento paciente e protocolos rigorosos, a indústria petrolífera venezuelana, embora nacionalizada, não teve a visão de criar medidas regulatórias que resultassem em sucesso duradouro. Isso levanta a questão: esses problemas eram internos ou havia pressão externa por sua queda? Historicamente, a Venezuela caiu na armadilha de dar poder demais às corporações ocidentais, em vez de buscar uma colaboração que treinasse seus cidadãos para trabalharem de forma independente, algo que a Noruega observou em todo o mundo, o que os incentivou a manter os participantes estrangeiros à distância. Mas isso só desempenha um pequeno papel na crise econômica que a Venezuela enfrenta hoje. Desde 2005, os Estados Unidos da América aplicam sanções a pessoas e entidades venezuelanas envolvidas em crimes, práticas antidemocráticas ou corrupção, reagindo ao aumento dos abusos de direitos humanos e corrupção do governo desde 2013. Um argumento comum é que os Estados Unidos da América sancionaram a Venezuela, e não outros países, por ameaçar sua indústria petrolífera. Mas o impacto dessas sanções é apenas a cereja do bolo em uma série crescente de fracassos internos que recaem exclusivamente sobre o governo venezuelano. E há vários exemplos que podem ilustrar melhor essa situação. O país possui os piores direitos de propriedade do mundo, com bens frequentemente confiscados sem compensação. Isso assusta empresas estrangeiras, que já saíram do país, pois mesmo com o petróleo, fazer negócios lá é arriscado demais. É como pegar ouro do esmalte. Há muito dinheiro,
Mas existem lugares mais seguros para conseguir o mesmo. Ela pode extrair seu próprio petróleo e tem uma estatal para isso. Mas já não há pessoas competentes para administrá-la. Fuga de cérebros não descreve o êxodo venezuelano. Mais de 6,1 milhões de refugiados imigrantes saíram da Venezuela devido à crise política, instabilidade socioeconômica e crise humanitária. Pessoas bem educadas deixaram o país em busca de melhores oportunidades, já que aqui dependem de empregos públicos e correm risco de ter bens confiscados ou sofrer violência. O governo, de qualquer forma, tem tropeçado. E como perdeu muitos de seus trabalhadores qualificados e não consegue atrair investimento internacional, está tendo dificuldades até mesmo para extrair petróleo, que era sua única tábua de salvação. O país agora está no topo do índice de miséria. O crime está desenfreado e a inflação está entre as mais altas do mundo. O governo, tentando se manter no poder, só piora a situação ao invadir a Guiana após a descoberta de petróleo e realizar eleições criticadas. Sem mudanças reais, quem gostaria de viver, trabalhar ou investir em um país desses? Há uma forma realista da Venezuela reverter sua economia? Bem, à luz dos acontecimentos recentes, o futuro parece sombrio, ou mais precisamente, desolador. Recentemente, o governo fez esforços para mudar a Constituição, retirando ainda mais os direitos da sua população de colaborar democraticamente. Isso, sem dúvida, vai incentivar as potências ocidentais a aumentar as sanções até que a crise seja resolvida. Sem renda do petróleo para ajudar o povo e sem plano para diversificar ou superar um dos piores colapsos econômicos, a Venezuela tem poucos motivos para otimismo. O país é o maior exemplo do que ocorre quando a maldição do petróleo surge sem líderes que a direcionem para algo sustentável. A liderança da Venezuela teve todas as oportunidades de transformar esse recurso em riqueza. Se tivessem gerido a riqueza como Noruega, Estados Unidos da América ou Canadá, poderiam ter educado melhor a força de trabalho, investido em ativos valorizados ou criado infraestrutura para outros setores. Eles não fizeram nada disso e agora tanto a economia quanto o povo sofrerão por décadas. Certo, agora é hora de colocar a Venezuela no ranking do Economics Explained. Antes de começarmos, precisamos dar um grande aviso de que o Banco Mundial parou de coletar dados macroeconômicos da Venezuela em 2014, porque o país é simplesmente instável demais para ser monitorado de forma eficaz. Então, para essa lista, vamos usar estimativas do Fundo Monetário Internacional, que na prática devem ser bem parecidas de qualquer forma, começando, como sempre, pelo tamanho. A Venezuela tem 102 bilhões de dólares, sendo a 69ª maior economia mundial. Ela tira nota 5 de 10. Isso está espalhado por uma 28 milhões e 300 milhões, resultando em um 3.867. Isso é cerca de um quarto da média global e o país mais rico em recursos do mundo. Isso coloca o país no mesmo nível de Bolívia, Sri Lanka e Palestina, com nota 2 de 10. A estabilidade e a confiança são, claro, tragicamente ruins. Entre corrupção desenfreada, recursos desperdiçados, os piores direitos de propriedade do mundo, um êxodo populacional em massa, sanções globais, postura hostil com seu vizinho direto, hiperinflação, insegurança alimentar e níveis extremamente altos de atividade criminosa. Agora, após uma das eleições mais criticadas da história moderna, a situação está ruim e só recebe nota 1 de 10 porque ainda não há guerra civil. Por enquanto. O crescimento foi um dos piores entre as grandes economias mundiais na última década. Desde 2012, o país perdeu mais de 80% de sua produção econômica. O país passou de uma potência global de renda média para um cortiço desesperadamente empobrecido. Ele recebe 0 de 10. Finalmente, indústria. O país tem as maiores reservas de petróleo do mundo, mas não tem capacidade industrial nem para extrair o petróleo do solo em troca de dinheiro. Um dos truques de dinheiro mais fáceis que existem, e nem conseguiu digitar o código de trapaça corretamente. Também não tem outras indústrias domésticas, pois todas foram esmagadas pelo domínio do petróleo, até ser destruída pela própria incompetência econômica. 0 de 10. Assim, a Venezuela tem média de 1,6 de 10, empatando em último lugar com o Líbano, uma economia menor e sem muitas das vantagens venezuelanas. Se quiser saber o que está acontecendo lá, fizemos um vídeo sobre o colapso econômico do Líbano, que você pode clicar na sua tela agora. Valeu por assistir, amigo! Tchau!